Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 40. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto, que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Clama, disse uma voz, e eu respondi: que clamarei? Toda criatura é como erva, e toda sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa por elas. Verdadeiramente o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Ele vai com força a voz. Ele vai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Ele vai a voz sem receio. Dizei à cidade de Judá: eis vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço da sua vitória. Faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão? Quem com seus dedos abertos mediu os céus? Quem com o alqueire mediu a matéria terrestre? Pesou as montanhas no gancho e as colinas na balança? Quem determinou o Espírito do Senhor? E que conselheiro lhe deu lições? De quem recebeu o conselho para julgar bem, para que se lhe indique o caminho da justiça, se lhe ensine a ciência, e se lhe mostre a via mais prudente? As nações são para ele apenas uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais que o pó. O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar, nem seus animais para os holocaustos. Todas as nações juntas, nada são diante dele. A seus olhos são como que inexistentes. A quem poderias comparar Deus? E que imagem dele poderias a oferecer? Um artesão funde uma estátua, ourives a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. Prestam-se assistência mútua. Dizem um ao outro: coragem. O fundidor estimula o ourives, e o malhador o ferreiro. A solda é boa, diz. Ele a reforça como com rebites, para que não os oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe madeira que não apodrece, põe-se à procura de um operário hábil, a fim de assentar uma estátua que não oscile. Não o sabeis? Não o aprendestes? Não vos ensinaram desde a origem?
Não compreendestes nada da fundação da terra? Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos, aquele que estende os céus como um véu de gaze, e como tenda os desdobra para ir se abrigar. Produz os príncipes a nada e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados, apenas seu talo seja lançado, raízes no solo. Sopra sobre eles e os resseca, e o turbilhão os varre como palha. A quem então podereis comparar-me, que possa ser a mim igualado, diz o Santo. Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos estes astros? Aquele que faz marchar o exército completo e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor. Passa meu direito despercebido, ó meu Deus. Ah, meu Deus. Não o sabes, não o aprendestes? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se e nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhe asas de águia, corre sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra hoje bem longa, bem linda. Então, Isaías 40. Neste ponto ocorre uma drástica mudança no livro de Isaías. Os capítulos seguintes discutem a majestade de Deus que está prestes a reinar sobre a terra e julgar todos os povos. Deus reunirá Judá e Israel, ele lhes restituirá a glória. Em vez de prevenir o povo sobre o castigo iminente, Isaías procura confortá-lo. O capítulo 40 refere-se ao restabelecimento do povo após o exílio. Ciro foi o instrumento de sua libertação da Babilônia. Isaías também prevê um tempo que a Babilônia, o futuro sistema maligno mundial, será destruída e terminará a perseguição ao povo de Deus. Judá ainda enfrentaria 100 anos de dificuldades antes da queda de Jerusalém e depois 70 anos de exílio. É muito, né? Portanto, Deus recomenda a Isaías que as suas palavras para Jerusalém sejam brandas e confortantes. As sementes do conforto podem criar raízes no solo da adversidade. Quando sua vida parecer estar se acabando, peça a Deus que o conforte. Pode ser que você não consiga fugir das adversidades, mas encontrará o conforto de Deus ao enfrentá-las. No entanto, às vezes o único conforto de que dispomos é saber que algum dia estaremos com o Senhor. Aprecie o conforto e o encorajamento que se encontra em sua palavra, em sua presença e em seu povo. Construir um caminho reto e plano significa, às vezes, remover obstáculos e estender
o tapete vermelho para a chegada do Senhor. O deserto representa o retrato dos sofrimentos e adversidades da vida. Não somos imunes a eles, mas não podemos deixar que nos obstruam a fé. Isaías disse ao povo que se preparasse para ver a obra de Deus. João Batista usou estas palavras quando exortou o povo a preparar-se para a vinda do Messias. Malaquias 3:3. Aqui, do 6 ao 8, do versículo 6 ao 8, as pessoas são comparadas a plantas e às flores que podem fenecer. Somos mortais, mas a palavra de Deus é eterna e infalível. A opinião pública pode variar e não é confiável, mas a palavra de Deus é imutável. Somente em sua eterna palavra encontramos solução duradouras para os nossos problemas e necessidades. Frequentemente, Deus é visto como um pastor que gentilmente cuida de seu rebanho e o guia. Ele é poderoso, como está no 40:10. E ao mesmo tempo, cuidadoso e amável. É chamado de pastor, como o Salmo 22, do bom pastor. João 10, do 11 a 14. Do grande pastor, como Hebreus 13, 20. E do supremo pastor, como está em 1 Pedro 5, 4. Observe que o pastor está cuidando dos membros mais indefesos de sua sociedade, das crianças e daqueles que cuidam delas. Isto vem reforçar o tema profético de que a nação verdadeiramente mais poderosa não é aquela que tem um forte poderio militar, mas é o que se apoia no poderoso e cuidadoso e no cuidado de Deus. Aquela que vai se apoiar no poderoso cuidado de Deus. Este é o caminho. Isaías descreve o poder de Deus para criar a sua provisão, para manter a sua presença para ajudar. Deus é supremo e todo-poderoso, porém ainda assim cuida pessoalmente de cada um de nós. Nenhuma pessoa ou coisa pode ser comparada a Deus, como está no versículo 25. Descrevemos o Senhor da melhor maneira que nos permite o nosso limitado conhecimento e vocabulário. E somente podemos dilatar o nosso conhecimento sobre a sua pessoa e o seu poder quando comparamos aquilo que experimentamos na terra. Qual é o seu conceito sobre Deus, especialmente aquele que foi revelado por seu Filho Jesus Cristo? Não o subestime, pois hoje então, dia 20 de dezembro, está acabando o ano, chegando o Natal. Então a leitura de hoje é a leitura de Isaías 7, do 10 a 14, o Salmo, o Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. E hoje a proclamação do Evangelho é Lucas 1, 26 a 38. Lucas inicia seu evangelho narrando o nascimento de dois meninos que mudarão a história da humanidade. No primeiro anúncio, Deus mostra seu desejo de salvar a humanidade, prometendo o nascimento de João Batista, o precursor do Messias, Lucas 1, do 5 ao 24. Agora Deus intervém de maneira direta na vida de Maria, uma virgem nazarena. A ela faz o convite para participar do seu plano salvador. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. O mistério da encarnação de Jesus só é possível porque o amor de Deus se manifestou ao gênero humano. A iniciativa é de Deus, que, solidário às lutas e sofrimentos do ser humano, decide fazer-se amor, ou uma linguagem profundamente humana.
O termo anjo, segundo suas raízes hebraicas, significa mensageiro. Assim, a figura de Gabriel une os céus e terra nesse mistério de amor. Já não há mais um abismo entre Deus e as suas criaturas. A uma cidade da Galileia, o anjo é enviado ao pequeno vilarejo de Nazaré, com aproximadamente 150 habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância. João 1:46, João 7:52. Segundo a religião tradicional da época, acreditava que o lugar em que Deus habitava era o templo, construído sobre o Monte Sião. Agora ele encontra braços que o acolhem em uma pequena casa de pessoas simples que vivem o drama e as lutas do dia a dia, mas mantêm a sua fé e a capacidade de fazer o bem. Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi. Lucas não usa a palavra jovem, mulher ou variantes. Quer que todos saibam a natureza de Maria. Ela é uma virgem prometida em casamento. Assim também saberão que o nascimento de Jesus passa pela acolhida humana de Maria e é fruto de uma grande manifestação de Deus que faz uma virgem conceber. Ela e José se encaixam perfeitamente no caminho da promessa. Por sua descendência, o Messias seria filho de Davi. Segundo Samuel 7, do 12 a 16, Isaías 11, 1. Alegra-te, cheia de graça. A saudação do anjo é um convite a toda a igreja. Deus está próximo do homem, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se transforma em alegria. Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenações, tristezas e desencantos. Todos encontram graça diante de Deus. O Senhor está contigo. Deus escolhe Maria para que esteja junto com as pessoas, para fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-la desde dentro. Esta é uma expressão que perspassa toda a Bíblia. Dá a certeza que o Senhor está junto. É presença real e que não abandona as pessoas, que escolhe e chama. Não temas, encontrastes graça. Não temas, encontrastes graça. A graça de Deus não é um castigar ou desferir sua ira. Este acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. Assim, o medo, a reação natural do ser humano, é envolvida pela segurança de Deus, que se manifesta para abençoar e salvar. Os pequenos que vivem longe das seguranças da religião institucional encontram graça diante de Deus. Não conheço homem algum. O verbo grego para conhecer e seu correlato hebraico são um eufemismo para referir-se à relação sexual. A expressão em forma negativa prepara o anúncio para indicar que o filho que vai nascer é de origem virgem. O Espírito, o poder, a sombra do Altíssimo. Maria, aqui é o símbolo de toda a humanidade. Ela é a vítima da lei. Diante de todos, terá um filho de origem desconhecida, sendo já prometido em casamento. Contudo, este gesto e símbolo da união amorosa de Deus com os homens, representado pelo Espírito que baixa do céu e a envolve. O poder de Deus que corre com a sua sombra. Deus definitivamente une a humanidade. Os céus se encontram com a terra. Nada é impossível. A salvação é uma iniciativa livre de Deus que faz tudo para que o homem novamente se encontre com seus braços de amor. Assim, Isabel, uma idosa estéril, pode conceder do mesmo modo que Maria, uma virgem. A virgindade de Maria aqui não é a condenação às relações sexuais, e sim um sinal de que o movimento salvífico é feito por Deus, pelas vias que só Ele conhece.
mas passando pelo homem. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Finalmente, esta é a profundidade da acolhida de Maria, das profundezas da criação que se afastou dele pelo pecado. Se levanta um sinal capaz de atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história de salvação, pois seu coração está de acordo com a vontade de Deus. Neste tempo de advento e, sobretudo, às vésperas do Natal, todas as pessoas são chamadas a escutar Deus e viver de acordo com a sua verdade. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.